Meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham por este canal, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Para quem está participando a primeira vez desse resumo, hoje nós estamos com a lição de número 3. No vídeo, embaixo, aqui no link, tem 2 links que levam às 2 primeiras aulas. Então, essas 13 lições são baseadas no livro do profeta Ezequiel, sobre o tema A Justiça Divina. Então, sabemos que Deus é soberano, mas cada um de nós temos o quê? Uma responsabilidade individual, da qual cada um de nós um dia vamos ter que prestar conta diante dela. A lição de hoje é o capítulo de número 8 do livro do profeta Ezequiel. Fala sobre as abominações do templo. Capítulo número 8, ele dá início. Ezequiel, ele está em sua casa e ele recebe a visita dos anciãos que também estão cativos lá na Babilônia. Interessante que Deus nunca deixou o seu povo sem uma voz profética. Jerusalém, ainda diante da rebeldia das pessoas que lá está profetizando o profeta Jeremias. No palácio, na capital do reino do Império Caldeu, Império Babilônico, nós vamos ver que está Daniel, e junto aos cativos, ao rio Quebar ali, está o profeta Ezequiel. Então nós vamos ver que o capítulo de número 7, ele traz uma profecia de juízo. O fim ele vem sobre todo o território de Judá. E agora esses líderes, eles vão até Ezequiel. O texto não é claro no que eles estão buscando, mas o que dá a entender é que a gravidade ou o tamanho da profecia, do juízo que é chegado, então eu creio que eles estão assustados, eles estão espantados diante do fim que é vindo sobre Jerusalém, sobre o templo, sobre os moradores que lá estão. Quando eles estão reunidos ali na casa de Ezequiel, nós vamos ver que a mão de Deus vai o tomá-lo pelos cabelos e ele vai ser levado em espírito até a cidade de Jerusalém e vai até o templo. E agora Deus vai dar a ele visões do que está ocorrendo lá no templo. No versículo 5, nós vamos ver que ele olha para a porta do altar. Estava o quê? Uma imagem de ciúmes à entrada. E Deus vai dizer para Ezequiel, versículo 6, vê tu o que eles estão fazendo, para que eu venha me afastar ali do templo. Então a glória do Deus está ali, Ezequiel vê a glória de Deus, e Deus mostra para ele uma imagem de ciúmes que havia ali. Então havia um ídolo. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pode ser objeto, pode ser pessoas, por exemplo, uma casa,
um pregador, um cantor. E essa imagem, né, não fala que ídolo era esse. Alguns vão dizer que era Azera, outros vão dizer que era Baal, Astarote. A Bíblia não fala que imagem era essa, mas nós vamos ver que eles ali, eles estão o quê? Prestando culto, adorando essa imagem ou essa suposta divindade que ali está. Então, na entrada, na porta, então nós vamos ver, meus irmãos, que há uma resistência do povo em cumprir o quê? Ao que Deus havia estabelecido. Nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus exclusivista. Ele não aceita, não permite dividir a sua adoração com um outro ser ou uma outra pessoa. É por isso que o primeiro mandamento é esse. Ouve, ó Israel, ao Senhor deve adorar o quê? Com toda o seu entendimento, todas as suas forças, todos os seus pensamentos e de todo o seu coração. Só que, infelizmente, nós vamos ver aqui o povo, eles rejeitam a adoração a Deus e estão adorando que há uma imagem de escultura. Eles dividiram que a adoração entre Deus e essa divindade, só que agora eles abandonaram a Deus e na entrada já da porta, adoração a essa divindade. Por isso que ele usa essa linguagem, a imagem de ciúmes. Por quê? Deus foi rejeitado. E agora o que ocupava o que? A mente deles. O que ocupava o coração deles. Então eles estavam o quê? Praticando o quê? Uma quebra de aliança contra Deus, adorando aquilo que Deus havia proibido. Deus havia estabelecido que o povo não deveria fazer tal coisa. E logo, quando ele entra mais adiante, nós vamos ver que há um buraco, um orifício na parede. Nós vamos ver que Deus fala para o profeta ele cavucar, e quando ele cavuca ali, ele cava ali onde está aquele orifício, aquele buraco, nós vamos ver que ele encontra uma porta, um lugar secreto. E quando ele entra nesse lugar secreto, nessa porta, nós vamos ver que o texto diz que havia o que? Imagem o que? De animais abomináveis daquilo que era proibido na lei. E todos os ídolos, olha só, dos povos em redor, que ele havia pintado lá na parede. Nós vamos ver que ele vai identificar um deles, né? Eram 70 dos anciãos, da qual um era Jazanias, filho de Safã. Então nós vamos ver que esse personagem aqui, ele chegou a ser um homem. A sua descendência, o seu clã que adorava a Deus. Só que agora eles estão o quê? Praticando o quê? O incensário. A adoração a essas divindades, da qual Deus havia proibido. Então eram 70 anciãos. Então pessoas já de idades, pessoas que eram líderes, pessoas que exerciam uma influência
entre o povo estava praticando o quê? Essas abominações em segredo. Então não era a luz do dia. Então a imagem estava à luz do dia. Mas agora eles tinham o quê? Um culto pagão. Um culto idólatra. Em um local secreto ali. Achando que ninguém estava vendo. Na verdade, as pessoas não estavam vendo, mas Deus conhece todas as coisas. Deus estava atento ao que estava acontecendo ali. Depois disso, olha só, versículo 14, nós vamos encontrar aqui no texto, além desse ídolo que tinha, desses animais pintados na parede, dessas câmaras onde tinha a pintura de ídolos ali, nós vamos ver que na entrada da porta do templo havia o quê? Mulheres assentadas chorando por Talmuz. Então, um culto idólatra lá da Babilônia, lá da região da Mesopotâmia, ele é realizado à luz do dia na porta do templo, onde algumas mulheres eram contratadas, algumas delas para chorar, para lamentar ali, porque segundo a história desses povos, essas divindades, ela sobrevivia durante 6 meses e durante os outros 6 meses disse que ela morria, descia ao mundo dos mortos. Era um deus relacionado com a agricultura, com rebanhos. Então essa festa, porque como nós vamos ver que quando ele começa a profecia, ele vai datar o texto, então era uma data festiva, da onde acontecia o que essas festas pagãs. E essa mesma festa pagã, ela estava ocorrendo em Jerusalém, ali no templo. Então, havia um sincretismo religioso, a mistura de outros cultos com o culto dos judeus, onde essas mulheres choravam para que viesse a chuva, para que pudesse, vamos dizer assim, ter colheita, para que o rebanho pudesse produzir. Então, nós temos que tomar muito cuidado de não transformar um culto, uma festa cristã, trazendo elementos de um paganismo. Porque existe algumas épocas, nós temos o culto da Páscoa. E Páscoa, nós sabemos que é cordeiro, é sacrifício. E o mundo aí fora tem o que? Uma festa pagã contrária ao que diz as Escrituras. No período do Natal, há uma festa pagã. Então, tomar muito cuidado para não trazer os elementos pagãos para dentro da igreja. Então, isso que eles fizeram, eles trouxeram esses elementos lá da Mesopotâmia, essas divindades, para ser cultuada dentro da nação de Israel. Então nós vamos ver, Deus mostra isso para o profeta. Então essas mulheres estavam envolvidas em um culto, né, relacionado a uma divindade pagã. Depois Ezequiel é levado para, versículo 16, olha o seguinte: Deus levou para o átrio interior da casa. Então lá no local santo. Então na entrada do local santo tinha 25 homens.
E o que esses homens estavam fazendo? Eles estavam de costa, virado para o Oriente, adorando ao sol. Então aquilo que Deus havia proibido, eles estavam fazendo. Então Deus havia libertado eles do Egito e levado eles até a terra de Canaã. Mas agora eles estavam praticando um culto lá do Egito, adoração ao Deus poente, adorando a divindades egípcias. Então o que dá a entender é que eles estavam com saudade desse culto pagão. Não sei como é que foi que eles tiveram esse contato, mas isso estava sendo praticado. Estavam dentro da casa, mas praticando um ritual, um culto totalmente pagão daquilo que Deus havia proibido para o seu povo. Então nós temos que tomar muito cuidado para não negligenciarmos a nossa vida espiritual e entrarmos num caminho. Então que Deus nos guarde, Deus nos ajude da imagem de ciúmes. Aquilo que deve ocupar o nosso coração é Deus. Só existe um único Deus e a nossa adoração tem que ser para Ele. O cuidado com o sincretismo, a mistura do santo com o profano. Foi o que aconteceu com a liderança religiosa ali da casa do templo ali em Israel. Então, por isso, meus irmãos, nós vamos ver que Deus trouxe o juízo, porque Deus não tolera o pecado. Então, todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus de apresentar um culto santo, um culto verdadeiro. Para que a nossa adoração verdadeiramente ela suba e seja agradável ao nosso Deus, ao nosso Pai que está no céu. Então que Deus vos abençoe e até uma outra oportunidade, Deus assim permitindo.